Oi, pessoal, bom dia. Como pode melhorar essa terça-feira? Para quem estiver entrando comigo ao vivo, para quem for assistir depois, né? Como pode melhorar o seu dia? Então, para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, facilitadora de qualidade de vida e prosperidade. E hoje eu vim aqui falar sobre um dos processos corporais do Access Consciousness, que é chamado de facelift energético ou Access Facelift. E por gosto, eu vim sem filtro nenhum, né? Então, tô aqui com a minha carinha, né? Com as minhas marcas, enfim, né? No auge dos meus 48 aninhos. E por que eu não botei filtro? Porque em 2019 eu conheci essa ferramenta, essa técnica, né? Eu recebi uma sessão de facelift energético. Antes disso, eu tinha uma mania, não conseguia fazer um vídeo, e isso foi antes da pandemia, mas eu já trabalhava com um grupo de mulheres, e eu não conseguia fazer um vídeo. Às vezes tinha uma colega que nós duas éramos parceira de um método que a gente criou, né, de terapia da autocura para mulheres, e a gente tinha o interesse de fazer vídeos para começar a divulgar. Pensa, gente, isso foi antes da pandemia, antes de tudo, de muita coisa virar online, né? E era uma dificuldade para mim gravar um vídeo. Primeiro que se vocês forem lá no início do meu Instagram, vocês vão ver que meu cabelo estava sempre muito perfilado, muito lisinho, né? Usava muita progressiva. Eu não estou criticando quem faça isso, mas estou falando um pouquinho como é que foi o meu caso, né? Como é que o Access Facelift chegou na minha vida e o quanto isso me trouxe um relaxamento com o meu corpo. Então, ia gravar um vídeo para falar sobre algum exercício, levava um dia inteiro gravando. E na hora de postar eu não postava. E não é brincadeira, né? Como eu falei, naquela época eu tinha uma parceira de trabalho. A gente ia fazer, por exemplo, um relaxamento, um exercício de movimento de assoalho pélvico. Gravava uma vez, não tá bom. Gravava dois, não tá bom. Ai, muda o perfil. E assim, às vezes, eu passava um dia inteiro patinando em cima de uma energia onde a minha aparência não era o foco principal, mas sim o que eu ia entregar, a contribuição que eu ia entregar, né, para as minhas alunas, para os clientes, e mesmo assim às vezes não saía daquilo. Aí, seja bem-vinda, Juju. Aí um certo dia eu já tinha feito a classe de barras e fui numa troca da minha primeira facilitadora. Cheguei na troca e disse para as gurias, quase que eu não venho hoje. E aí uma delas perguntou, né, mas ué, por quê? Eu digo, porque hoje eu tô assim, ó, me sentindo um cocô, para não falar um palavrão maior, né? Hoje eu tô um cocô, quase que eu não venho. Ia sair do trabalho e ia direto para casa. Aí uma delas disse assim para mim, deita aí na cadeira que eu vou te aplicar uma outra técnica do Access Consciousness, que não é barra de Access. Só deita aí, baixa tuas barreiras e recebe. E aí quando a gente usa esse termo baixar as barreiras, quer dizer relaxa, né? Te entrega pro processo. Abre teu coração, né? Em outras palavras. Tá, deitei ali na maca, ela me aplicou. Foi muito louco, gente, porque ela tava tocando o meu rosto e a percepção que eu tinha é que ela tava tocando lá nos meus joelhos, como se ela estivesse fazendo um carinho nos joelhos. Eu abri o olho, olhei, não, a mão dela tava no rosto. Tá, segui fazendo, né? Ali os meus... Acho que foi um atendimento de uns 50 minutos. Levantei, ela disse pra mim, agora te olha no espelho. Primeiro que quando eu levantei daquela cadeira, toda aquela nhaca tinha passado. Eu já não estava mais me sentindo o cocô do cavalo do bandido, né? Levantei dali me sentindo melhor comigo mesma. E aí fui no espelho me olhar e a sensação que eu tive assim quando eu me olhei no espelho foi que meu nariz tinha afinado e minhas bochechas tinham erguido. E eu pra ela, mas o que é isso, né? Eu amei isso, o que é isso? O que eu recebi aqui? E ela, isso é Access Facelift, é facelift energético, é um outro processo corporal do Access. Então, para quem não sabe, o Access tem mais de 70 processos corporais, tem processo corporal para tudo que vocês imaginarem, né? Normalmente as pessoas conhecem as barras, então eu tô trazendo aqui para vocês, né, qual foi minha primeira percepção, como foi para mim receber o facelift energético pela primeira vez. E isso foi no final de 2019, por novembro, eu acho. Eu fiz meu curso de barras em outubro.
e aí fui apresentada para o facelift energético em novembro. Recebi, disse para elas, tá, o que eu preciso fazer? Eu quero me tornar praticante dessa ferramenta. Porque ainda a colega disse assim, e ele também é auto-aplicável como as barras, inclusive é mais fácil de aplicar que as barras, porque os pontos, né? As barras são pontos na cabeça, o facelift são pontos no colo, no rosto e pode ser aplicado no corpo inteiro. Então, tipo, não, vou ter que encontrar aí uma facilitadora dessa ferramenta para poder fazer esse curso, porque eu escolho, quanto é que é esse curso? Na época, porque esses são cursos tabelados, tanto as barras de Axis quanto o facelift são cursos que são tabelados, ou seja, tem um preço único, independente do facilitador que tu utilize para fazer, né? Tá dentro do Brasil, vai ser aquele preço em todo o Brasil. Quando é a primeira vez, tu ainda paga por uma classe cheia. Quando tu tá repetindo a classe, né? Tu quer se atualizar na classe, fazer com outro facilitador, ou até mesmo com o mesmo, tu paga só a metade do preço. E aí tá, né? Recebi aquela sessão em novembro, me senti muito bem, me senti mais leve, olhei meu rosto, como eu disse, o que eu mais notei, tá? As maçãs do rosto subiram, afinou um pouquinho aqui assim, eu vi o meu nariz mais fino. Meninas, aí eu falo meninas porque a maioria que tá aqui, pelo menos no momento, é as meninas, mas homens também. Eu não sei dizer pra vocês se o meu rosto mudou, né? Se houve uma mutação holográfica do meu rosto, ou seja, mudou minha aparência, após ativar as energias e com o estímulo do toque da colega, ou se eu derrubei meus julgamentos e comecei a me perceber diferente. Também não faz muito, não é tão interessante, né? Não preciso especificar isso. Eu só sei que eu fiquei melhor, né? Eu me senti mais bonita e eu me senti mais entusiasmada, né? Saiu aquele peso, aquela nhaca que eu tava sentindo quando eu cheguei lá no espaço. E foi assim que eu conheci o Axis, né, Facelift, e vou dizer pra vocês, foi a paixão ao primeiro toque. Enfim, hoje eu sou facilitadora dessa ferramenta, né, facelift energético. Além de ser facilitadora de facelift energético, que é quem dá os cursos de facelift energético, de barras eu também sou facilitadora e sou facilitadora de muitos dos processos corporais, né, onde eu posso dar cursos. E por que eu trago tudo isso? Porque eu não vou mentir para vocês, né? Tenho várias formações e dos processos corporais, um dos meus queridinhos, hoje tem outros, tá? Porque hoje, tipo, depois disso, cada ano atualiza e entra novos processos. Então hoje eu também sou muito fã, para quem não conhece, assim, ó, põe no radar de vocês aí, dissonância cognitiva, Big Five, são processos que eu também, assim, no momento eu uso muito comigo. Mas o facelift é sempre, tá? O facelift é sempre. O facelift foi uma técnica que eu aprendi e que eu uso diariamente comigo. Quando eu vou no banheiro lavar meu rosto, quando eu vou passar uma base, eu uso facelift. Por quê? Porque a gente ativa energias, já corre esse processo naturalmente no meu corpo, porque eu recebo muito, né? Toda semana eu faço uma troca aqui no meu espaço, que fica na Assunção, Cariri 24, para etiquete de Porto Alegre da região. Que é praticante de alguma dessas ferramentas, pode vir fazer parte do nosso grupo, me chama lá depois no direct, que eu passo mais informações. Mas toda segunda-feira a gente faz troca aqui. Então, pelo menos 30 minutos da troca, se tem colegas que têm essa ferramenta, eu peço para receber facelift energético, né? Agora até eu tô numa demanda de fazer 21 dias. Falei ontem com uma colega que estava aqui e semana que vem recebi ontem, apliquei nela ontem, depois eu vou botar nos meus stories, né, nossa troca de facelift ali, para vocês verem que realmente a gente usa muito essa ferramenta entre nós. E vamos ver se semana que vem a gente faz pelo menos 7 dias. A meta é fazer 7 dias corrido e depois, né, ir subindo dobrando a meta. E não é a primeira vez que eu faço isso. E toda vez que eu recebo 21 dias de facelift, eu venho fazer mais vídeos pra vocês, independente da roupa que eu esteja usando, independente de como tá meu cabelo, coisa que antes pra mim era impossível. Eu tinha a insanidade do perfeccionismo como uma prisão, porque se não tava perfeita a imagem, eu não falava, eu não vinha aqui e não me comunicava, né? A mesma coisa era pra ir em algum evento. Se eu não me arrumasse, não me sentisse perfeita na roupa que eu tava vestindo, se eu tivesse assim, aquilo me estragava o dia, eu não aproveitava, eu não aproveitava as experiências como um todo, porque eu estava muito obcecada com a minha imagem. Hoje isso não existe mais, né? Eu tenho uma liberdade, um relaxamento e digo para vocês, quando eu começo a me julgar quanto à minha imagem, minha aparência,
eu recorro ao facelift, porque é o que me tira desse espaço de muito julgamento. Ah, Mac, facelift é só pra isso? Não, gente, eu tenho uma gama de experiência. Então, 2019 eu conheci o facelift. Janeiro de 2020 eu fiz a minha primeira classe, me tornei praticante de facelift, que é essa classe que hoje eu facilito. Início de março, eu fiz todos os pré-requisitos para virar uma facilitadora de facelift, ou seja, novembro de 2019 eu conheci a técnica, janeiro de 2020 eu me tornei praticante, março, bem quando entrou a pandemia, um final de semana antes eu estava fazendo o último pré-requisito para virar facilitadora, que era uma classe de 3 dias de corpo, uma classe avançada do Access. E então assim, ó, lá pelo dia 10, dia 15 de março, eu tava com a formação, né, de facilitadora de facelift. 2020 isso. Nós estamos em 2025. E essa é uma técnica, assim, ó, que eu tô sempre me engajando com ela. Mesmo quando eu não tô fazendo classe, eu tô utilizando. Então, eu sempre escolho estar na energia do facelift, né? Aqui eu trouxe um pouco da questão de como foi o meu primeiro movimento com o facelift e o que eu percebi. Essa autoestima mais elevada e não aquela questão do perfeccionismo com imagem, com cabelo, com ruguinha. Nossa, gente, vocês não têm noção. Jamais eu faria uma live, por exemplo, sem botar um filtro. Hoje eu tô aqui, fiz por gosto, tá? Não colo... Às vezes vocês vão ver que eu coloco filtro. Ontem, por exemplo, eu fiz um Reels onde eu não coloquei filtro. Hoje eu tô aqui, ó, esperando pra ir pro meu exercício físico e eu digo, não, eu vou fazer essa live bem no início da manhã, porque se eu esperar pra voltar do exercício físico, tomar um banho, vai perder a energia e talvez eu não tenha mais tempo pra fazer a live. Então, antes do exercício físico, vim aqui de regata, ó, cabelo preso, fazer essa live com vocês. Isso era uma coisa que no meu mundo jamais seria concebível antes de eu ter esse relaxamento com o meu corpo, que eu atribuo à técnica de facelift energético. Então, se tu tá buscando um relaxamento com o teu corpo, se de repente, assim, ó, tu já percebeu que tu tem como contribuir, né, com as outras pessoas, mas tu te trava em fazer vídeo, em se postar, essa é uma técnica que tu deveria colocar no teu radar, né? Inclusive, eu vou estar facilitando uma classe de facelift agora, dia 22, sábado, tá? Aqui em Porto Alegre. Então, se tu tiver interesse em participar, não tem pré-requisito. Tu não é obrigada a ter feito classe de barras para poder fazer classe de facelift, né? Uma independente da outra, embora sejam técnicas do mesmo conjunto de ferramentas. E dia 22, então, agora eu tô fazendo em novembro. Em dezembro, antes de virar o ano, eu vou estar fazendo uma outra classe dia... Gente, vocês me pegaram agora. Dia 13 de dezembro, tá? Dia 13 de dezembro é um sábado. Também vou estar facilitando essa classe antes das festas de final de ano, para que tu possa, né, curtir as tuas festas sem tanta neura, né? Sem tanta neura de se preocupar como é que tá teu físico, como é que tá tua aparência. Não, para que tu possa viver a experiência com presença, né? Então, hoje eu falei sobre isso e sobre o facelift, mas eu pretendo voltar aqui ainda essa semana para falar de outros benefícios do facelift e como foi toda essa transição, né? O que eu fui conhecendo e recebendo dessa ferramenta ao longo, né, de 2019 até o dia de hoje. Então, provavelmente amanhã eu volto, e daí de repente eu volto. Eu até trouxe, só que não vai dar tempo, gente. Eu até trouxe aqui, ó, o manual antigo, o manual atual, onde eu quero trazer um trechinho do que o Gary fala sobre isso, né? Sobre essa questão do não julgamento, que tem tudo a ver com essa ferramenta. Um beijo, um excelente dia para vocês. E quem quiser informações sobre essa classe que vai acontecer sábado, me chama no direct ou no WhatsApp que eu passo informações, tá? Vai ser uma honra para mim poder transmitir alguma informação para vocês. Beijão!